O bate-papo de hoje é com um cara que conseguiu combinar o horror real com a ficção de tal forma que teve 2 de seus contos adaptados em obras audiovisuais. O curta Ninjas retrata a violência policial brasileira de forma nua e crua, tal qual o conto que o antecedeu, intitulado Um Bom Policial. Já o longa Morto Não Fala, subsequente ao conto homônimo, esfrega na nossa cara a realidade das grandes cidades brasileiras, com um tempero sobrenatural. Marco de Castro é jornalista, escritor e um grande talento do horror nacional. Com uma bagagem enriquecedora e detentor de uma sensibilidade que lhe permite traduzir o inimaginável em algo digerível, ele hoje compartilha com a gente um pouco de sua história e sobre como chegou até aqui. E aí galera, tudo certo? Hoje a gente está aqui com o Marco de Castro, o cara que é responsável pelo Conto Morto Não Fala, que virou filme, também escritor de outros contos, tem uma baita vivência aí no ramo do horror. Então obrigado, Marco, por estar aqui com a gente hoje, por aceitar esse bate-papo, cara. Fico honrado. Eu que agradeço a oportunidade aí de conversar com você. Cara, eu queria te perguntar assim, porque eu acho que eu tô conseguindo finalmente trazer assim nos bate-papos aqui para as pessoas essa convergência assim do terror ficção com o terror vida real. E aí eu vi que tu teve toda essa vivência como jornalista dentro da área criminal e tal. Cara, conta assim um pouco mais como é que foi assim, foi isso que te aproximou do horror? Como é que foi a tua aproximação com o horror, cara? Cara, o horror, né? A literatura de horror, cinema de horror é uma coisa que eu curto desde a infância, né, cara? Começou quando eu tinha lá meus 11 anos de idade e comecei a assistir Sexta-feira 13, que passava na tela quente do Globo, sabe? Eu sempre gostei de terror, de filme de terror e livro de terror. E aí eu acabei virando jornalista, né? Porque sempre gostei bastante de escrever e tal, aquela coisa. Na hora de prestar o vestibular, tinha que escolher uma profissão e acabei indo para esse ramo. Quando eu prestei jornalismo, eu não fazia ideia de que área do jornalismo eu ia trabalhar, né? O que eu ia cobrir, se eu ia cobrir economia, se eu ia cobrir cultura, política, sei lá. E assim, o primeiro emprego a primeira oportunidade de emprego que apareceu foi trabalhar no jornal Agora. No começo eu era rondeiro, né, que era tipo um estagiário ali que fica só ligando para os batalhões e delegacias de polícia para checar, né, se estava tendo alguma coisa, se tinha algum fato para o jornal ir lá cobrir e tal. E ainda disso o passo seguinte foi virar repórter de polícia, né, cara? Repórter de polícia em cidades. E como repórter de polícia de um jornal popular, né, que era o Jornal Agora, era inevitável, assim, a gente ir para quebrada, né, como diz, assim, para as regiões mais periféricas e ver cadáver, o pessoal lá vítima de chacina, ver gente baleada, enfim, né? Só ver coisas bem pesadas. E assim, cara, eu que sempre gostei de terror, né? Sempre fui fã de filmes como Massacre da Serra Elétrica e Halloween e tal, né? Que a gente vê aquele banho de sangue na televisão. Cara, quando eu cheguei quando eu me deparei com esse submundo aí, né, cara, quando você vê a galera destroçada na sua frente ali de verdade, né, cara, pra mim foi um choque, assim. E enfim, quando eu comecei a escrever terror, isso daí acabou me influenciando também, né, porque... Sim. Mas eu ia te perguntar, cara, assim, esse teu primeiro contato com essa realidade nua e crua, assim, já teve uma assimilação de fase na hora, assim, com a experiência que tu tinha com horror? Ou isso foi uma coisa, assim, que foram coisas que a princípio pareciam distintas e depois houve essa conexão, cara? A princípio foram coisas distintas. Eu lembro, assim, que quando eu comecei a me deparar com cenários de chacina e de homicídio e tal,
era inevitável, assim, vim na minha mente, assim, lembranças dos filmes de terror, sabe? De filme de terror ou filme violento, policial, tal, com gente baleada, tal, porque, né, assim, eu sempre tive paixão por cinema de gênero, assim, nunca fui muito de ver drama e mesmo comédia não é minha praia. Eu gosto de ver trama de assassinato e coisas assim. Então, para mim foi inevitável assim vir na minha mente aquelas imagens de filme que eu vi. Só que eu vi assim, nossa, no filme o sangue não é desse jeito, né? Quando você vê a vida real ali é outra coisa, assim. E E tem o grau de violência daquilo, né? Daquele ambiente e tal. Né? A princípio não teve assim, essa coisa, eu vi cadáver, agora eu sei como é que é, agora eu vou escrever terror. Não foi assim. Até porque já tinha uns 4 anos que eu era jornalista quando eu comecei a tentar escrever ficção, né? Quando eu me sentia assim, seguro para escrever ficção. Não, cara, não, é bacana, assim, mas essa vivência, assim, mais da... Quando tu pensou em escrever terror, quando tu pensou assim, agora eu vou começar, cara, É, sempre foi com esse viés, assim, de ir pra esse lado da então, violência, esse terror mais humano, cara? Então, porque assim, um capítulo importante aí nessa história é que assim, como eu te falei, né, que eu comecei a escrever ficção assim em 2004. De 2000 a 2004 eu fui repórter de polícia, cobrindo casos de polícia, escrevendo ali as histórias que eu apurava, tal. Aí lá para esse ano de final de 2003, começo de 2004, começou a ter a onda dos blogs. A internet ainda era aquela coisa que não tinha nem rede social ainda, né? E começou a ter a onda dos blogs. E assim, muitos amigos meus jornalistas tinham blogs, mas blogs falando da vida pessoal, blog falando de cinema, sei lá, tal. E eu que vivia naquela desgraceira, né? Falei, eu vou fazer um blog chamado Desgraceira, descrevendo as desgraças que eu vivo no dia a dia da reportagem policial, né? E aí eu comecei a escrever crônicas, já assinando como Olheiro da Desgraça, né? Que é como eu assinava meus contos na internet e tal. Eu descrevia ali o meu dia a dia de repórter policial, de um jeito bem assim cru e direto assim tal. E esse blog meio que começou assim, saiu da bolha dos meus amigos ali, um monte de gente começou a ler e comentar e tal. E aí foi escrevendo esse blog que comecei a sentir vontade de escrever ficção, né? Porque assim, tudo que eu escrevi até então era a realidade, né? Eram as histórias lá que a gente publicava no jornal e as crônicas que eu escrevia baseado nas histórias que eu apurava para o jornal, ali, no que eu vivia apurando as histórias para o jornal. E aí eu comecei a escrever ficção. Quando eu comecei a escrever ficção, as histórias lá do dia a dia, da minha vivência na periferia, tal, com casos de homicídio, etc., entrou naturalmente, assim, sabe? Entrou naturalmente, não foi nenhuma coisa premeditada. Foi indo e saiu tal. Nessa toada aí saiu O Morto Não Fala, saiu O Bom Policial, né? Que depois virou curta-metragem, o Ninjas, enfim. E aí foi embora, cara, e meio que acabou virando ali a minha fórmula, sabe? Pra criar. Pois é, e cara, você comentou assim, eu sempre gostei muito de cinema de gênero e tal, mas essa vivência também no mundo da reportagem, no mundo da vida real, com um contato ali com parentes, com todas as pessoas envolvidas, isso não acabou te trazendo também, te puxando um pouco pro drama, cara, pra, tipo, poxa, isso aqui era uma pessoa que Não, tava aqui, né? tem. Sim, o drama, né, nesse caso, sim, com certeza.
tive umas experiências bem marcantes, né, nesse sentido. É quando eu digo assim que eu gosto de filme de gênero, é porque assim, eu não gosto, por exemplo, de um filme historinha de amor, sabe? Que vai o pessoal ali, aí ou acaba bem ou acaba mal, mas é aquela historinha. É meio água de salsicha, como dizem. Agora quando é um drama que envolve morte, violência e tal, aí eu assisto. Filme de guerra que, né, pesa bastante em drama, tal, eu gosto. Mas geralmente eu procuro coisas perturbadoras assim, né, para ver. Mas voltando ali a minha vivência ali, em relação ao drama das pessoas, cara, era pesadíssimo, assim, porque eu cansei, assim, de ver, você tá lá num lugar onde as pessoas acabaram de ser mortas, os corpos estão no chão e a mãe do cara chegar desesperada, gritando, chorando, ver o filho morto ali, é uma coisa que sempre mexe com a gente. Teve uma vez que eu cheguei num lugar que tinha acabado de ter uma chacina que mataram 2 casais adultos, mais um adulto, que era tio da criança, e pouparam as crianças. Aí tinha um menininho de 9 anos, assim, ele estava lá na casa da vizinha e tal, eu cheguei meio ali, né, querendo saber o que aconteceu, daí a vizinha, o menino tá aqui, ó, peraí. Eu já pegou, me trouxe o moleque e falou, conta pro moço o que aconteceu. E o moleque começou a falar sem parar, sabe? Me contando como é que o tio dele tinha sido morto, que os caras entraram no quarto do pai e da mãe dele e atiraram nele, sabe? Assim, eu falando aqui, me dá até... fico até arrepiado, assim, porque, putz, eu lembro que eu olhava para aquele menino e falava, gente, para de falar, não quero falar com esse menino, cara. E foi uma coisa, assim, os olhos daquele menino, sabe? Aquela coisa... aquele olhar meio opaco, assim, que acabou de ter um choque muito forte, não está ainda assimilando direito a coisa. Cara, vi inúmeras situações assim, cara. De ter que entrevistar o pai de uma criança que acabou de ser morta por uma bala perdida. Assim, é lógico que com o tempo, né, você fazendo isso, você acaba até criando ali uma casca, né, que assim, na hora você chega na situação, você acaba fazendo ali o que tem que fazer, tal, fala com quem tem que falar, tal, sabe a hora que você tem que abordar ou não, né, quando você tem que falar, não, agora não dá para abordar a pessoa, ela tá, né, passando mal, tal. Mas então, assim, cara, tudo. Desculpa, eu tô me alongando muito, mas é tudo vivência, né, cara? São coisas assim que meio que te moldam, assim, né, como pessoa ali, experiências aí que você vai colecionando, assim, que apesar de serem bem, assim, pesadas e traumatizantes até, são coisas que você leva pra vida, né, cara? Sim. Essa era uma dúvida que eu tinha também, assim, porque eu não queria, assim, focar diretamente na tua obra, porque eu acho que é muito rica essa tua bagagem de vida, e como é que tu relaciona essas experiências com o horror, porque eu também, quando era criança e adolescente, já começava, né, peguei toda a época ali dos anos, final dos anos 80, anos 90, enfim, aquilo para mim é nostálgico hoje. E eu penso, será que se eu tivesse uma profissão assim que me colocasse nessa posição e que indiretamente ou diretamente eu relacionasse com essa minha lembrança, será que isso arruinaria a minha memória afetiva, digamos assim? Será que me afastaria do horror? Ou será que tu consegue separar isso muito bem, né? Porque é meio assim também, indo pro lado do que você estava comentando ali, de tu criar uma casca e tal, é mais ou menos na mesma linha do tipo, será que isso realmente tu cria uma casca e tu fica mais insensível? Ou pelo contrário, tu se torna mais sensível porque tu tá vivendo de perto ali com a pessoa, né, que perdeu alguém e tal. E aí tu tem que aprender a lidar com aquilo ali, né, que a maioria de nós acho que nem não faz ideia de como é que é, né? Sim. Eu não digo que fica insensível, não. Eu acho até que com
com o tempo, a gente, assim, com a idade, a gente vai ficando mais sensível até, né? Quando a gente é mais jovem e tal. É... Mas assim, é aquilo que eu estava te falando. Eu sempre procurei transformar essas vivências em aprendizado, sabe? O que eu estou aprendendo com essa situação, tal. É, e assim, agora eu me perdi a linha aqui do raciocínio. É, assim, muito quando é lógico que quando a gente vai escrever um conto que envolve assassinato, morte e tal, tudo isso vem junto, né? Essa coisa do sofrimento do parente, das consequências daquilo, o que tudo envolve e tal. E assim, quando eu estou escrevendo, tudo isso vem à tona também, né? Você sempre se sabe ali e tal, o que acontece, porque assim, você já viu, né, aquilo. Então, para você é mais fácil de escrever. E assim, cara, agora, assim, eu nunca, assim, eu falo assim, bom, agora que a partir de quando eu comecei a ter contato com essa realidade cruel, e eu continuei vendo filme de terror, mas aquela coisa sempre foi para se divertir, né? Eu tô vendo esse filme aqui para me divertir e tal. Mas, por outro lado, eu comecei também a ir atrás de filmes mais perturbadores, né? Eu sempre gostei de coisa, de falar assim, pô, você fala assim, não, esse filme aqui, esse filme sim, esse filme é pesado, né, tal. Não é. Mas assim, mas eu continuo vendo assim, o Hora do Pesadelo, Massacre da Serra Elétrica, não tem problema, né? Mas assim, eu, eu, eu acho que envolve assim, o lance da minha literatura, do que eu escrevo como ficção, e, e com aquela coisa que eu vivi, é mesmo o lance de falar assim, assim, já que eu gosto de terror, e já que eu vivi toda aquela coisa que é o terror real, terror que realmente é cru, violento e verdadeiro, então eu vou pegar esse terror cru, violento e verdadeiro e vou tacar no meio da fórmula do terror tradicional. E vamos fazer uma mistureba com isso aqui, dando mais ênfase às ameaças reais, né? Que nos cercam e com as quais a gente convive, jogando uns elementos de sobrenaturais ali, mas só para dar um molho. E foi assim que eu comecei a encarar minha obra, assim, né? Isso que eu sempre busquei quando eu escrevo. Cara, assim, eu ainda não li o livro do Morto Não Fala, mas eu vi o filme. Foi um filme que me surpreendeu quando eu comecei a ver. Acho que, sei lá, nos primeiros 30 minutos de filme eu pensei, nossa, é mais um filme de terror, assim, tipo... E, cara, foi ficando pesado, e é aquele pesado que te marca, sabe? Que realmente te afeta, mexe contigo. E isso, pra mim virou um ícone, assim, dentro do horror nacional, cara, assim, tipo... porque mais ou menos, eu também sempre busquei muito dessa... Eu lembro quando eu era adolescente, tinha aqueles sites lá, acho que o Ogrish, aquele outro, o Rotten, tinha o Mundo... Cara, esqueci, mas era o Mundo Narco, acho que era, que mostrava assim, as coisas mais explícitas, né? E adolescente, os cadáveres. Aquela época não era... Eu me lembro que a primeira coisa mais chocante que eu assisti, cara, assim, que eu vi, foi o Acidente de Mamonas Assassinas, assim, mal tinha computador naquela época, daí achei as fotos, nossa, aquilo me marcou, assim, mas eu achei muito legal, assim, cara, como tu conseguiu botar com a sensibilidade essa questão humana, né, na história também. E de certa forma, no Morto Não Fala, pelo menos no filme, assim, eu me senti que a justiça estava sendo feita, assim, com alguns personagens, e, tipo assim, né, tinha um lado, não, vamos fazer a justiça acontecer. E eu ia te perguntar se isso
é uma coisa assim porque na realidade eu acredito que deve dar também um sentimento bem, porque tu não, cara, tu vê uma cena assim que tu não consegue ver a justiça, né? Tu não tem como tu no mundo real É. trazer a justiça ali, né? Então, o Morto Não Fala, o filme, o conto, o conto é curto, na verdade, né? O conto do Morto Não Fala, ele acaba de um jeito diferente, ele acaba de um jeito maligno até. Resumidamente, assim, o conto ele vai até mais ou menos a morte da mulher do Estênio. Uhum. E termina com o Estênio falando com ela no necrotério. E aí o conto acaba aí. O filme, ele se alongou porque havia uma proposta de transformar ele numa série da TV Globo tal, e acabou virando um filme, aí eles deixaram o filme como um longa-metragem, cresceram a história para dar um longa-metragem, né? E deixar em aberto para a possibilidade de virar uma série ainda. Mas o conto não tem justiça. Não tem a justiça que Não tem cara. a justiça no final, não. Alguns contos que eu escrevo, eu tento, assim, tipo, colocar uma coisa assim para punir ali o agressor, né? O vilão, mas tem outros contos acabam de um jeito ruim, assim, que faz as pessoas perderem a fé na humanidade mesmo. Cara, eu vejo falando nisso, Eu cara. tava, eu tava até conversando, conversando com a Verena agora há pouco. A Verena que escreveu o Inventário dos Predadores Domésticos, né? Que tem alguns contos lá dela que são um verdadeiro soco no estômago, assim, né? Eu tava falando pra ela, eu falei, nossa, aquele lá, hein, Verena, caramba. Ela falou, pô, desculpa. Eu falei, não peça desculpas. A gente precisa dar e tomar soco no estômago sempre, né? E é isso que a gente tem que fazer. Cara, Enfim. eu acho que a gente tem que usar, assim, porque eu acho que são essas histórias, seja em formato de conto ou de livro, né, um livro ou um filme, uma série, enfim, acho que são essas que mais nos fazem despertar, talvez, para ter uns insights, assim, de como. Sim, e assim, cara, porque assim, a gente vê que, eu principalmente, sei lá, eu sou jornalista, tenho essa vivência, estou sempre em contato com notícia. Hoje em dia eu não sou mais repórter de polícia, faz bastante tempo já que eu não vou. Esse tipo de reportagem praticamente já nem existe mais em São Paulo, né, de jornal, tá, tirando algumas emissoras de TV que faz aquela coisa mais periferia e tal. A maioria dos repórteres não vai mais para a favela fazer matéria de gente morta e tal. Meio que ficou esquecido, assim. Mas, assim, a gente que viveu essa realidade, que viu como esse mundo é cruel, a gente meio que se sente na obrigação de esfregar. Eu sei lá, eu digo sempre isso, eu me sinto na obrigação de mostrar isso para as pessoas. Olha como esse mundo é horrível. Não se esqueça disso. Você pode se divertir, você pode ter seus bons momentos de prazer e de alegria e tal, mas olha, não se esqueça, o mundo não é um lugar colorido, o mundo é um lugar bem feio que acontece isso aqui, ó. E isso é o que eu também busco fazer bastante com as coisas que eu escrevo. Dar É, esse choque de realidade mesmo. Pois isso é até uma coisa que eu ia comentar, porque assim, dentro da mídia tradicional, que a gente tem acesso ali normalmente, eu sempre foi uma coisa que eu perguntava para os meus pais, assim, nossa, mas por que quando tem esses crimes muito violentos, eles não mostram, assim, de uma maneira mais explícita, né? Talvez em É. alguns outros países ainda mostram, mas aqui, ainda assim, a reação de algumas pessoas ainda é meio de preconceito até contra esse tipo de jornalismo, né? Então, a gente tinha notícias populares, né? Que mostrava, rasga, a gente fala um jargão jornalístico, né? Rasgava fotos de cadáver, assim, 6 colunas, pegando quase a página toda do jornal ali e tal, mostrando ali bem o buraco da bala na cabeça da vítima e tal. É, esse jornalismo acabou porque os anunciantes
não queriam ali estar o anúncio da empresa dele do lado da foto do cadáver, né? E os próprios jornais, né, falaram, os jornais tipo Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, esses que são mais direcionados a um público mais de maior poder aquisitivo, né? Eles consideram isso de mau gosto. Falam assim, não vamos botar foto de um cadáver, é meio, né, é proibido, né? E a mídia, no geral, meio que adotou hoje em dia essa linha mesmo, né? Tanto pela questão do anunciantes, como pela questão de não querer chocar as pessoas mais sensíveis e tal, né? E assim, também, eu não acho assim que seja legal, assim, por exemplo, um programa, como aqueles policialescos lá, Cidade Alerta da vida, tal, que passa 6 horas da tarde, tipo, mostrar cadáver, sabe? Uma hora que tem criança vendo televisão, tal, enfim. Mas assim, basicamente foi isso, cara. Foi assim, ou para não chocar, ou era porque o anunciante não queria. O NP acabou porque os anunciantes começaram a fugir do jornal, né? O jornal ainda vendia bastante, tinha seu público, seus fãs e tal, mas Cara, não vingou. uma dúvida, assim, cara, quando tu foi fazer, né, na tua época de jornalismo de campo, assim, tu chegou a te deparar com alguma coisa, assim, que, não sei se tu acredita ou não no sobrenatural, mas, assim, tu chegou a te deparar com alguma coisa que parecia que não tava legal, assim, tipo, sei lá. Cara, eu nunca cheguei a me deparar, assim, eu já cobri caso, por exemplo, de um menino que foi sequestrado por um cara que queria torturar o moleque conseguiu fugir pela janela do banheiro, a polícia foi lá, achou um monte de coisa de ritual satânico na casa do cara, sabe? Mas eu não tive contato com o cara, não tive contato com o menino e a polícia não me deixou entrar dentro da casa. Então foi o único caso que aconteceu, assim, com elementos sobrenaturais. Teve um caso que não é nem sobrenatural, mas poderia ser um filme de terror, de um cara que ficou cortando o pescoço de uma menina lá perto da represa Billings e chupando sangue. A menina sobreviveu. Mas aí a gente colocou, é lógico que, né, todo mundo, todos os jornais, o cara, o vampiro da Billings, né, o cara, ele era de um bairro que chamava Cantinho do Céu, ali do lado da represa Billings, aqui em São Paulo, e tinha esse detalhe, né, e o cara era bem esquisito, assim, eu lembro que o repórter falou assim, o fotógrafo falou, deixa eu ver seus dentes. O cara mostrou os dentes assim, pronto, né? No dia seguinte estava na capa do jornal ali, o vampiro da Billings. Cara, porque se a gente vê muito que falar desses casos, assim, desses crimes mais, sei lá, esses caras mais loucos, não vou nem dizer serial killer, mas o cara que gosta de torturar, o cara. E a gente vê muito isso lá pra fora, cara. Mas será que isso tu via muito isso aqui e assim, simplesmente é uma coisa que não é tão divulgada assim aqui no Brasil também? Tipo aquele cara lá, tipo o maníaco do parque, sabe? Aquele cara era completamente doido, cara. Sabe? Daí daqui a pouco tu vai escavando assim, e será que realmente tem mais aqui? A gente não sabe, cara. Aquela coisa, né, cara? De vez ou outra aparece um serial killer aí, né? Teve o maníaco do parque, teve outros que ficaram menos conhecidos. Depois, eu lembro que tem um cara que era o maníaco do táxi, que ele só matava taxistas. Não faz muito tempo. Teve um aqui no Rio Grande do Sul, cara. Não sei se era esse. O cara não. Era um gurizão, cara. O cara tinha uns 19, 20 anos quando pegaram ele. Esse já era outro, aqui de São Paulo, que os caras foram encontrar ele, ele fugiu para a Amazônia. Enfim. Mas aquela coisa, né? A gente não sabe, né? A polícia tem que ligar. O próprio maníaco do parque demoraram muito, né? Para ligar os casos, porque assim, o parque do estado ali era numa divisa de área de 3 delegacias, se eu não me engano, se eu não me falha a memória. E aí tinha os corpos que foram encontrados na área de uma delegacia, os corpos foram encontrados na área de outra delegacia, encontraram o corpo na outra delegacia, e as delegacias não se falavam, então eles não fizeram essa ligação, sabe?
Então, né, a gente não sabe se a gente não sabe porque não tem mesmo, ou porque a polícia não tá fazendo direito do trabalho, ou porque o assassino é muito cuidadoso, né? A gente não sabe. Mas a gente sabe que some pessoa todo dia em São Paulo, né? Em São Paulo, no Rio Grande do Sul, né? No país inteiro. Sim, Então eu te vai perguntei. saber, né, meu? Não, é mais assim, porque, por exemplo, uma coisa que está na moda agora, né? Esses tais, o Tribunal do Tráfico aí, né? Que tá, Ah, rola isso, vídeo, e os isso caras tem muito, né? desmembram. É de uma crueldade, cara. Eu te pergunto, É, isso cara. sempre foi assim ou é agora que tá assim? Eu acho que quando envolve assim guerra de quadrilha, PCC e tal, aí é como os assassinatos já que a gente via desde como é retratado lá no Cidade de Deus, no filme, que os caras botam o nego no pneu e taca fogo, sabe? E os tribunais do crime já, isso na época que o PCC começou a ser conhecido, né, tal, e começou a surgir essa história de tribunais do crime, já vinha essa coisa das requintes de crueldade, matar cara com espada, ninja, sabe? Cortar, desmembrar os braços. E é uma escalada de violência, né? Que só, acho que vai só piorando, né? A gente lembra de uns casos emblemáticos, assim, por exemplo, eu lembro quando teve uma rebelião lá no Rio de Janeiro que o Fernandinho Beiramar mandou arrancar o coração do cara, mas que ele queria arrancar o coração do cara ainda vivo. Eu quero ver o coração do cara ainda vivo e arrancar o coração dele. Sabe, é uma escalada de violência, né? Os caras vão ficando cada vez mais loucos, né? E assim, agora recentemente, pô, eu tava lendo reportagens sobre aqueles conflitos do PCC no Paraguai, né? Que tava tendo nos últimos meses aí. Pô, os caras, eles arrancavam a pele do rosto do cara, sabe? E torturavam o cara até a morte ali, porque ele era da quadrilha rival e não sei o quê. E matava a família inteira, sabe? É brutal, cara. Brutal. E sem falar, né? O que acontece ali nas terras indígenas, né? Hoje em dia que a gente vê assim, os fazendeiros ali, o pessoal do garimpo vai e mata a criança. Outro dia tiraram um moleque de 9 anos debaixo da cama e mataram ele, do lado da mãe dele, sabe? Assim, o ser humano, cara, é uma criatura muito, muito perigosa, velho. Assim, a gente quer acreditar que, né, o ser humano tem uma tendência a fazer o bem, assim, mas tem pessoas que são muito ruins, cara, muito ruins. E é o que eu sempre digo, né, cara, quando perguntam pra mim assim, do que o terror real e o sobrenatural, qual que assusta mais? Eu falo, assusta mais o terror real, sempre, né, cara, porque lobisomem, vampiro, tal, é uma figura ali que inspira medo, não sei o quê, mas, cara, é tudo fantasia. O monstro real é o ser humano, cara. O monstro real é esse que é capaz de fazer essas coisas que a gente tá citando aqui, né? Então a Paula Feb não tá exagerando. Não, É aquilo ali mesmo, é um soco no estômago, outro soco no estômago também. justamente. Não, cara, e Marco, assim, agora falando de futuro, assim, cara, porque agora, né, já tem ali a publicação ali do Morto Não Fala, agora na Dark e tal. Uhum. Tem coisa nova vindo por aí, cara? Você tá pensando em produzir mais alguma coisa nessa linha? Ah, sim. Eu tô. Assim, vai sair uma coletânea em breve pela Darkside, reunindo eu e outros nomes nacionais aí, né? Uma coletânea, cada um escrevendo 3 contos. Acredito que saia ainda no primeiro semestre desse ano. Vai sair um curta-metragem novo também, que se chama é inspirado num conto que está no meu livro, né, que é o Morto Não Fala e Outras Histórias de Necrotério, Outros Segredos de Necrotério. É um conto chamado Aniversário. O filme vai se chamar O Aniversário do Seu Lair. E ele é estrelado pelo Tonico Pereira.
que tá destruindo no papel, cara. Tá muito bom. Eu tô Nico Pereira e a Tânia Alves também trabalha. E tá em processo de pós-produção já, quase sendo finalizado e em breve vai ser lançado aí. E fora isso, cara, eu tô aqui, né, tentando, eu queria escrever um romance agora, né, porque meu livro é de contos, né, eu sempre escrevi conto. Eu tô tentando aí bolar uma história aí que tenha fôlego para encher um livro ali, ser um romance, né, de 200 páginas, assim. E estamos aqui, cara. Vamos. Legal, cara. Quando tiver aí, quando tiver para lançar aí, cara, já dá um toque em primeira mão aí, vamos bater um papo, falar sobre esse novo trabalho aí, cara. É isso aí. Boa. Mas, cara, eu queria te agradecer, Castro, pelo teu tempo. Foi bacana trocar essa ideia contigo. Eu acho legal cara. mostrar Valeu, assim, essa face assim, cara, o que trouxe essas pessoas pro horror? Essas pessoas que hoje são, nossa, monstros assim nacionais aqui. O que fez essas pessoas virarem, né? Como que elas chegaram nas obras que elas chegaram, cara? Uhum. E foi bacana entender um pouco assim da tua história de vida, cara. E te agradeço mesmo, cara. Valeu. Pô, legal, eu que agradeço aí a oportunidade, cara. Tô sempre aí disponível. Quando quiser, só chamar. Pô, brigadão, cara. Fica bem, tudo de bom, cara. Te agradeço Valeu, novamente e até a próxima, meu. Até a próxima, cara. Valeu.